Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, deixa eu acender aqui. Sexta-feira, hoje, muito bom encontrar com você aqui no dia 8 de dezembro de 2023, aniversário do nosso irmão Hélio. Meus parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você que se encontra no livro de Salmos. Nós vamos citar alguns textos, mas para leitura, o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem um pastor que eu conheço, afinal, infelizmente ele já faleceu, mas esse pastor ele tinha esse texto aqui como uma espécie de texto áureo da sua vida, em virtude de uma experiência que ele viveu. Ele morava no Rio e um dia ele foi entrar no metrô e ele se desequilibrou, ele ia cair nos trilhos. Ele foi tentar entrar e a mão dele escorregou e ele ia cair nos trilhos. De repente ele sentiu como se uma outra mão de alguém o puxasse para dentro do vagão. Ele tinha tudo para cair para o lado de fora, mas ele foi impelido ou puxado para dentro. E ele caiu deitado dentro do vagão. E ele, na hora que ele caiu ali, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi exatamente esse versículo 7 do capítulo 34 de Salmos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então ele não teve dúvidas de que ele teve ali uma experiência com o anjo de Deus, que realmente foi naquele momento livrá-lo da morte na queda, naqueles trilhos ali, né? A gente vê ao longo das escrituras a ação dos anjos, né? Se você vai pesquisar aí através da palavra anjo, e vai perseguir essa palavra ao longo da Bíblia, você vai ver muitas manifestações angelicais ali, né? De momentos em que os anjos eles atuam como serviçais de Deus em função daqueles que vão herdar a salvação, né? E é exatamente isso que diz lá em Hebreus 1, versículo 4, né? Espíritos ministradores que trabalham em função daqueles que vão herdar a salvação, né? Quando Jesus estava jejuando, 40 dias, 40 noites, passou pela provação, toda aquela tentação, né, aquela influência do inimigo, ele, no final do período de jejum dele, então, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram, né? Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 11. Então, os anjos serviram a Jesus depois daquele momento de jejum que ele estava vivenciando, aquele momento de, de perseguição mesmo por parte do inimigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo, a Bíblia diz que foi visto por pessoas que estavam do lado de fora da fornalha, foram vistos 3 homens juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, foi visto um homem com esses 3 homens dentro da fornalha. Então, os anjos estão sempre presentes, né? Também quando Daniel foi lançado da cova dos leões, também o anjo do Senhor fechou a boca dos leões para que não devorasse Daniel. Quando do anúncio do nascimento de Isaac, 3 anjos foram à casa de Abraão. Agora, o curioso que a gente vai perceber é que no Antigo Testamento os anjos assumiam uma forma corpórea. No Antigo Testamento, os anjos tinham uma forma humana, né? Eles eram antropomórficos, né? Que se diz. Eles tinham forma de ser humano, podiam ser tocados. E você vai ver, por exemplo, quando foi anunciado o nascimento de Sansão, lá em Juízes capítulo 13, se não me falha a memória, o anjo até pediu comida, né? Ele só não comeu, mas ele pediu comida. Ele foi lá, conversou com a esposa de Manoá. Depois de Manoá, ela falou assim: mas eu vi um homem tão estranho, um olhar tão estranho. A maneira dele falar era uma maneira forte, mexia por dentro. Estou parafraseando a fala da mãe de Sansão. E aí o Manoá falou: mas que homem é esse? Ela estava no campo, né? Aí ele falou: eu vou lá. Aí ele foi no campo para conhecer o homem. E o homem falou com ele assim: olha, oferece aí uma comida para mim. Naquele tempo, hospedar pessoas era uma forma de louvar a Deus. Então as pessoas hospedavam as outras com muito prazer, né? Então esse homem, ele hospeda, o Manoá, pai de Sansão, ele chama o anjo então para um jantar ou para um almoço, e ele prepara uma comida, e quando ele faz o fogo nas pedras, com as pedras, né? Coloca a carne ali para ser comida, o anjo entra na fumaça e desaparece. Era um homem que era visto, que falava, que tinha. Ela falou: é um homem. E de repente esse homem entra na fumaça e desaparece. É um dos textos mais impressionantes, ao meu ver, no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, você vai vendo os anjos mais sem carnes, né? Uns anjos com aparência mais etérea, né?
ou seja, espíritos mesmo que atravessam paredes, que voam, que fazem, que acontece. Isso tem a ver com a revelação que é gradativa. Deus, ele se revela para a gente da maneira que a gente consegue entender. No Antigo Testamento, entender anjos sem corpo, ou entender vida sem corpo, era uma dificuldade para o povo. Mas no Novo Testamento, eles já começam a entender que há uma possibilidade de haver vida sem haver um corpo físico. Então você tem anjos, e Deus então pode mostrar ou manifestar os anjos sem precisar que eles tenham uma carne. Mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui? Eu não estou dando uma aula de teologia sobre anjos, né? Bom, só a última coisa aqui. Anjo significa mensageiro. No hebraico é malak. No latim é angelos. E no grego, ágelos. Né? Se você viu alguém chamado Ângela por aí, ou Ângelo, é uma paráfrase desse texto, que significa aquele que é enviado, né? Aquele que é o mensageiro. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Tem a ver com o fato de muitas vezes a gente lidar com anjos e nem perceber. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele fala assim, olha, fiquem atentos que algumas pessoas receberam em suas casas anjos e nem sabiam que eram anjos. Né? E esse é um texto áureo aí de um amigo meu, Gleison Machado, ele gosta muito desse texto, né? Que algumas pessoas recebem anjos nas suas casas sem saber que são anjos. Muitas vezes acontece isso, né? A complexidade da vida, a vida da gente é tão... a vida da gente é tão cheia de problemas, dificuldades, tão cheia de desafios. Pode abrir, Sofia. Tão cheia de desafios, tanto cheia de problemas, que Deus envia seres, pessoas que nos ajudam a atravessar as nossas dificuldades, né? Às vezes, como aconteceu com esse pastor, uma presença estranha, né? Totalmente inumana, né? Que ele sentiu como se alguém o puxasse, mas ele não viu ninguém. Gente que já ouviu vozes, né? Lá na igreja teve gente que já ouviu vozes no templo e sentiu que era de Deus, né? Percebeu que era de Deus. Gente que ouviu cânticos, gente que já teve visão de anjo dançando durante o louvor. Na nossa igreja aconteceu isso. Então essas experiências são corriqueiras porque a nossa vida não é só uma vida de física, né? De carne e osso, mas ela está toda envolvida com o mundo espiritual ao seu redor. E a gente tem que ficar atento com isso, né? Nós que somos da fé, né? Nós que somos pessoas que buscam revigorar a fé e viver a fé, a gente precisa saber que a gente está invocando espíritos, espíritos entre aspas, né? A gente está invocando o mundo espiritual para fazer parte da nossa vida. Então a gente tem acesso, tem contato, às vezes, com anjos que a gente nem sabe que são anjos, né? Às vezes eles aparecem de forma personificada. Talvez Deus colocou uma pessoa do seu lado que é um anjo. E nesse momento eu quero te desafiar a pensar em alguém que está sempre do seu lado. Alguém que tem uma palavra que te ajuda. Alguém que tem um direcionamento que te ajuda. Alguém que te faz pensar diferente, faz ver diferente, que te favorece de alguma maneira. Alguém que está te levando no colo de vez em quando. Quantas vezes a gente é levado no colo por um amigo, né? E esse amigo nada mais é do que um anjo que Deus levantou para estar ao nosso lado, né? E muitas vezes Deus também te levanta para ser amigo de alguém, para levantar alguém, para carregar alguém no colo. Muitas vezes Deus te levanta ou te ajuda a ajudar pessoas, né? Te dá recursos para você viabilizar a vida das pessoas. Talvez você também é um anjo na vida de alguém. Então, o objetivo da nossa reflexão hoje é que que nós possamos perceber, ou mesmo que a gente não perceba, a gente saber que ao nosso redor os anjos estão. E muitas vezes nós estamos ao redor de alguém como um anjo que Deus enviou, né? Então tem anjos personificados que se apresentam como amigos. Tem gente que você nunca mais vai ver. Tem gente que às vezes aparece na sua vida, fala contigo uma vez e fala coisas que te impressionam, ou faz alguma coisa que te impressiona e você nunca mais vai ver. Essa pessoa foi um anjo de Deus na sua vida, né? Quantos relatos a gente vê por aí, né? Então, a gente não pode ser cético, né? Crente não pode ser cético. Crente tem que ser crente, né? Tem que crer realmente que o mundo de Deus se manifesta no mundo dos homens, né? E os anjos, aqueles anjos lá que eu falei da Bíblia, não esses anjos físicos que a gente lida com no dia a dia, os anjos virão também no juízo de Deus. Há um anjo que matou 185 mil soldados adversários, inimigos, né? Do exército de Senaqueribe, o assírio. E hoje em dia a gente vê a atuação dos anjos neste mundo, né? Levando juízo a este mundo. Que os anjos não me encontrem para juízo, mas me encontrem para
sustentar, para alimentar, para dirigir, para me informar, né? Para me conduzir nos caminhos difíceis que muitas vezes eu sou obrigado a passar, né? E que os anjos de carne e osso sejam valorizados, né? Hebreus 13 vai falar sobre isso, né? Olha, toma cuidado para você não mandar embora um anjo. Toma cuidado, às vezes você está lidando com um anjo e não percebe. Valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida, que elas podem ser anjos que Deus colocou para te ajudar, para te abençoar, para te conduzir. E permita-se ser usado como um anjo para abençoar a vida das pessoas, né? É assim que Deus trabalha. Que Deus nos abençoe. Que você pense aí nos anjos que Deus tem colocado na sua vida ao longo da sua história. Ore por eles, agradeça a Deus por eles. E que Ele nos ajude a termos a disposição de sermos usados como anjos para abençoar a vida das pessoas ao nosso redor. Um grande abraço para a Vanderleia. Um abraço, minha irmã. Bom que você está aí, né? Flávia, a Márcia e todos os demais que estão aí. Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Que o anjo do Senhor, que está acampado ao seu redor, te abençoe e te livre.